Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 8 horas e 20 minutos da manhã, fazem 20 graus. Pessoas, olha, franco com vocês, ontem eu consegui dormir, era 3h30 da manhã. 6 horas eu já estava acordado, porque quanto saber das coisas não necessariamente torna a gente feliz. Isso é um ponto. Eu tive que voltar para casa porque eu tinha esquecido meus remédios. Enfim, a queda do helicóptero é cada vez menos incidental, sabe? Eu tô cada vez menos convencido de que foi um acidente. Não, as evidências, foi um acidente? Cara, não. As evidências não caminham para isso. Eu penso que vocês me desculpem. Talvez não seja um vídeo com absoluta clareza, mas eu quero comentar aqui alguns fatos, certo? Enquanto a gente caminha. É importante destacar que, segundo o anúncio inicial, o número de passageiros no helicóptero principal era de 9 pessoas, as quais todas foram mártires, mas de repente se anunciou que o número de mártires era 8. Pergunta que surge é de quem é a identidade da 9ª pessoa. Dizem que o senhor Merabi era guarda-costas do chefe que abordou outro helicóptero. Pergunta que surge de novo é: por que o guarda-costas do presidente deveria deixar o helicóptero e subir em outro? Não deveria estar sempre com o presidente? A seguinte pergunta é da entrevista do Sr. Ismaili, o chefe da oficina do presidente, o qual indicou que se comunicou com o Sr. El Hashim 4 vezes através do telefone do capitão. Em primeiro lugar, a dúvida que nos surge é: por que os telefones dos outros passageiros estavam apagados ou não estavam disponíveis? Só o telefone do satélite tinha antena, só o telefone do capitão, perdão, tinha antena de satélite? Em segundo lugar, como ele chegou às mãos, o telefone do capitão nessa situação? Como informação, SATO é uma linha de segurança de satélite e de antenas em todos os lugares onde surge a pergunta. Por que não estava disponível esse telefone? E é uma coisa que eu perguntei antes também. Por que ninguém tinha um telefone via satélite? Em terceiro lugar, o capitão que estava na cabine do helicóptero, e segundo as evidências da cabine, teve um impacto inicial e naturalmente deveria desintegrar-se antes do que restasse qualquer sombra de material, porque é uma queda do helicóptero, em teoria, na montanha. Mas como foi possível que o telefone do capitão caiu são e salvo nas mãos do Sr. El Hashim? Aqui fazemos as suposições, as quais reforçam a suspeita de conflito dentro da cabine do helicóptero. Parece que houve uma intrusão, ou seja, um dos pilotos da tripulação, que é o guarda de segurança, de alguma maneira, foi para frente do helicóptero. Nesse primeiro caso do conflito entre o piloto e a tripulação, os disparos se produziram, já que há evidências de disparos no corpo do piloto. O piloto foi atingido por tiro. E devido a esse conflito, o piloto perdeu o foco e perdeu também o controle do helicóptero. Eu até tinha lançado dúvidas sobre o piloto do helicóptero, mas eu fui moleque. Definitivamente não é o culpado. Vamos lá. O intruso, passageiro 9, escapou abrindo a porta e saltando. O Sr. El Hashim salta ao mesmo tempo. A segunda possibilidade é que o piloto tenha se suicidado. Nós falamos sobre isso, tendo em conta que Bakhtiari, um dos mortos em Aban 98, era primo do piloto. E quando o piloto levou o helicóptero até a montanha,
brigou com seguranças e, a raiz disso, tomou um tiro. Antes da gente continuar, deixa eu falar o que foi esse ABAN 98. Foi uma tentativa de golpe que aconteceu em novembro de 2019. Do calendário islâmico, ABAN 1398. Nós já passamos de 1400 no calendário islâmico. Então, houve uma tentativa de golpe, uma tentativa contra-revolucionário. E, bom, o governo conseguiu reprimir. E o primo do piloto estava envolvido nisso. E foi, evidentemente, desenvolvido contra a própria vontade. Né? Então, assim, o Ocidente, a máquina de propaganda do Ocidente, chama essa tentativa de golpe de Novembro Sangrento. Eles adoram esse nome. O que está acontecendo em Gaza não é sangrento, não. É uma tentativa de combater o terror. Mas uma tentativa de golpe que houve na República Islâmica do Irã em 1998, aí é Novembro Sangrento. É isso que é o ABAN 98. Então, o primo do piloto estava profundamente envolvido nisso. Então, a tentativa de... aí não seria de suicídio, seria de sabotagem. Aí a hipótese que eu falei, embora não pelos motivos que eu dissesse, talvez sim pelos motivos que eu disse, né? Perdão, meu português fica até esquisito, porque é uma história muito estranha. O fato dele não ter casado, apesar de ser um homem de sucesso, até bonitão e tal. Nós falamos que existem algumas possibilidades quanto a isso, o fato dele pertencer a alguma minoria. Mas talvez a questão fosse mais complexa do que só ele pertencia a uma minoria. A família dele estava envolvida numa tentativa de golpe. E o primo dele foi desvivido por conta disso. Então, talvez por isso, aí não seria uma sabotagem no sentido de que algum agente estrangeiro tentou corromper ele. Essa teoria eu não acho que faz sentido, porque ele foi colocado como um dos mártires. E o nono passageiro, que ninguém sabe quem é, quer dizer, eles sabem quem é, nós não sabemos, evidentemente não foi. Então isso leva a crer que talvez não seja ele, é uma suposição, mas o cara só foi vítima de uma série de coincidências muito estranhas, né? O fato é que o piloto tinha bala no corpo. Se a bala foi feita pelo nono passageiro para tentar assumir o controle do helicóptero, derrubar ele, ou por um dos seguranças tentando eliminar ele a tempo que o copiloto tomasse o controle do helicóptero e tentasse salvar eles, olha, a gente não sabe, certo? A gente não sabe. O que a gente sabe? É uma suposição adicional. A primeira chamada e toda comunicação telefônica pode ser falsa, pode ser realizada pelo Mossad, né? O Mossad já fez isso, certo? Foi no 11 de setembro de 2001, nas Torres Gêmeas. Eles fizeram a mesma coisa, simularam chamadas. Então essa chamada tem que ser autenticada. De toda forma, gente, a questão de que inicialmente falaram 9 tripulantes e mártires e depois reduziram o número para 8, ela é verdadeira. Então alguma coisa aconteceu de muito grave. E eu não sei se vocês se lembram, por que eu digo que pulou alguém junto com o nono passageiro? Porque eu não sei se vocês se lembram, tem postagem minha da hora que estava acontecendo, falando que exatamente o chanceler estava confuso. Ele conseguiu mandar uma mensagem que estava confuso, falando que ouviu os helicópteros visivelmente confusos. Então, quer dizer, ele estava vivo, não foi encontrado vivo, mas estava vivo. Como é que a pessoa sobrevive a um choque de helicóptero? Certo? Como é que a pessoa sobrevive a um choque de helicóptero que destruiu tudo? Então, ele provavelmente foi ele que pulou. Foi ele que pulou do helicóptero junto com o terrorista. Não se sabe para salvar a própria vida ou para tentar pegar ele. O fato é que quando encontraram os corpos, evidentemente ele não estava mais vivo. E ele não morreu na queda. A gente sabe que ele não morreu na queda, porque ele conseguiu mandar uma mensagem. Ainda que muito curto, ele conseguiu mandar uma mensagem. Inclusive essa mensagem foi fundamental para que o helicóptero fosse localizado, que é triangular. Acho que os russos, os próprios iranianos, fizeram a triangulação e acharam o helicóptero.
De toda forma, o nono passageiro está vivo? Foi desvivido? Não se sabe quem era essa pessoa. Com certeza ele era tripulante de um dos dois outros helicópteros. Então é óbvio que os iranianos sabem quem é. Se ele foi pego vivo, ele já foi interrogado. E ele já tem as informações que precisa, mas eu acho a história toda muito estranha. E, bom, está cada vez mais evidente que não foi um acidente. A hipótese do acidente, como o Pepe Escobar falou, e é interessante porque o Pepe Escobar ele não costuma errar. Realmente, o bosta do Rogério erra, né? O Rogério erra, claro. Mas se o Pepe Escobar postou pouco depois, cara, estão dizendo que não foi acidente. E, bom, isso tá muito a cara de que realmente não foi acidente. Essa história de que eram 9, inclusive os próprios iranianos disseram que eram 9 mártires, mas depois voltaram atrás e disseram que eram 8. E a história de que o piloto foi achado com bala no corpo. Então, gente, é evidente que não foi um acidente. Porque isso são fatos, era 9, depois virou 8. Um escapou para mandar a mensagem e não era o nono passageiro. E o piloto foi achado com bala no corpo. Então, gente, tá muito claro que não foi mesmo um acidente. A questão colocada aqui é quem quer esse nono, né? Se a gente tivesse a lista dos todos os passageiros do helicóptero, a gente teria uma ideia. O que estão falando é o tal Merab. E aí eu quero chamar os nossos comerciais e comentar mais algumas coisinhas sobre isso. Só espera nosso anúncio, porque agora nós estamos no projeto, o projeto inalador que a gente está precisando. Ontem a gente queria fazer live, a jossa de um filho de chocadeira tacou fogo no morro aqui perto de casa. Ou no pasto que fica do lado, eu nem saí para ver se eles queimaram o pasto. Eu moro do lado de um pasto, gente, perdão, né? Sabe que eu moro na cidade do interior. Então eu moro do lado do pasto. E, enfim, não sei se eles incendiaram o pasto ou incendiaram o morro. Eu moro entre 2 morros e um pasto. Enfim. Então eu preciso comprar um inalador. Não posso continuar com essa vida, não. Tem que juntar recursos. Agradeço a doação de Deus. Bom, vamos lá. Voltando. Quem são os passageiros oficiais? Ibrahim Raisi, presidente do Irã, 63 anos. Deus tem na sua infinita glória e misericórdia, né? Foi a principal vítima. Ser humano. Hossein Amir-Abdollahian, ministro das Relações. O senhor Hossein Amir-Abdollahian era o ministro das Relações Exteriores do Irã, um ser humano extraordinário também, né? Muito importante nas estratégias que o Irã adotou para enfrentar o inimigo sionista. Ele tinha 60 anos. Malik Hamad, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, havia sido recentemente nomeado. O Ayatollah Muhammad Ali Al-Hashemi, representante do líder supremo iraniano no Azerbaijão Oriental. As outras pessoas que não eram as autoridades, foi Sadar Sayed Mehdi Mousavi, que era descendente do profeta, chefe da equipe de guarda-costas de Raiz, certo? Ele era o chefe da equipe de guarda-costas. O piloto do helicóptero, coronel Sayed Taher Mustafa, esse era o nome do piloto do helicóptero, vamos repetir, Sayed Taher Mustafa. Então, cada vez menos eu estou achando ele culpado. O copiloto, coronel, primeiro coronel Mohsen
Darianush, pelo sobrenome é de uma minoria étnica, e o técnico de voo, o Major Beruz Gadim. Viram que não está aí a presença do nome do tal senhor Merabee, certo? Não está o nome desse Merabee. Está o nome do Merabee entre os que estavam nos 3 helicópteros, mas ele não está no nome das vítimas. O número das vítimas foi dito como sendo 9. O governo iraniano foi claro, 9. Certo? Foi 9. Mas de repente caiu para 8. 8 mártires, em vez de 9 mártires, 8 mártires. Então esse Merabee é o nome do 9º homem. Se aconteceu alguma coisa, muito provavelmente tudo indica que aconteceu, esse Merabee, o nome do 9º passageiro. O que ele era? Ele era o guarda-costa do chefe que abordou outro helicóptero, né? Então assim, ele era guarda-costa do... Nossa, eu fico confuso, perdão. Ele era guarda-costa presidencial. Ele era guarda-costa do próprio presidente. Eu achei estranho, de verdade eu achei estranho, já tinha comentado sobre isso. A história toda é muito estranha e eu tenho que... Minha glicemia tá estranha porque eu ainda não tomei café da manhã, eu não dormi direito também, tá uma jossa aqui na minha vida. Porque hoje nós não vamos vender o mundo cheio de leite e mel. Mas deixa eu dizer novamente com calma. O senhor Merabee era guarda-costa do presidente do Irã, Ebrahim Raisi. E eu achei estranho, falei, pô, mas não tem, entre as pessoas que estavam lá, não tem o nome do guarda-costa. Quer dizer, não tinha um guarda-costa. Como é que o presidente do Irã viajou sem guarda-costa? Né? E aí o que está mais ou menos claro é que ele não viajou sem guarda-costa. Deixa eu só ler novamente o nome das outras vítimas oficiais. Sardar Said Mehdi Mousavi era o chefe da equipe, né, de guarda-costa. Mas não era o guarda-costa, era o chefe da equipe, é diferente. O piloto era o coronel Sayed Taher Mustafa. Gente, esse Sayed aqui, que a pessoa é o mesmo que o árabe Said, descendente do profeta. O copiloto era o coronel Mohsen Darianush, que pelo nome é de uma minoria étnica. E o técnico do voo, todo, às vezes tem, é o Major Beruz Gadim. Então, vejam bem, às vezes a gente pode se deixar enganar pelo nome, chefe da equipe de guarda do presidente, finado presidente Ebrahim Raisi, que no caso é Sardar Said Mehdi Mousavi. Mas ser chefe da equipe de guarda não quer dizer ser guarda-costas. O guarda-costas era esse senhor Merabee. Merabee é o elo que falta. Ele era muito provavelmente o 9º passageiro. Assim como o próprio governo do Irã havia afirmado, eram 9. Mas depois caiu para 8. Como o número de mártires cai. Isso é estranho. Caiu porque a desconfiança de Merabee como sendo, na prática, o assassino, o magnicida. Aí a questão é qual a motivação desse cidadão. É sobre isso que eu quero comentar com vocês mais um pouco. Bom, quem está por trás ou ninguém está por trás? Mais ainda, as autoridades iranianas já colocaram a mão nele? Na família, nos amigos, nos cúmplices? Esse tipo de coisa, talvez a gente fique sabendo no futuro, talvez nós nunca venhamos a saber. Mas o fato é que penso numa fogueira que já estava perigosa, mais lenha nela. E eu vou fazer uns mapas aqui e quero comentar algumas coisas sobre o Cáucaso, que é a nova região hotspot dessa encrenca toda. Nada tira da cabeça que a próxima, o terceiro fronte vai ser lá. Já temos o da Ucrânia, mas ele não vai demorar muito tempo. Ontem foram desvividos 1.400
do lado ucronazi. E faz todo sentido, eu até já tinha dito, e não só eu, várias pessoas tinham dito. Porque ontem o governo do Zelensky perdeu a legitimidade, né? Se tornou um ditador ungido pelos Estados Unidos, foi isso que o Blinken foi fazer lá, ungir o Zelensky, né? Que ele escolheu não fazer eleição, virou ditador. E é engraçado, né? Como o Ocidente tem um jogo duplo quando se trata de democracia. Democracia que eles apoiam, que eles não gostam é antidemocrática. O cara resolveu não fazer eleição, censurou a imprensa, todos os meios de comunicação, prendeu, exilou o opositor. E é democrata, é um símbolo da democracia. Sim, realmente. É um símbolo que é realmente essa palhaçada chamada democracia burguesa. De toda forma, a partir de ontem, desde ontem, não tem legitimidade alguma, né? Porque não é porque os Estados Unidos foram lá legitimar que eles são legítimos. Tudo ok para os Estados Unidos, do ponto de vista do direito internacional, não. Então, a partir desde ontem, a Rússia não tem mais interlocutor. Então, você não tem o que conversar, maceta. Ontem, parece que foram pelo menos 6 quinjal lançados, principalmente contra a infraestrutura energética. Nós já falamos o que isso significa, né? Você quer despovoar um país, principalmente as cidades desse país, forçando as pessoas a saírem, o que facilita enormemente a ocupação. O Rybakov, que é o vice-chanceler, já deixou claro que Kharkov, Odessa e Nikolaev nunca mais vão voltar para a Ucrânia. Ele estava sendo gentil. Não vai existir Ucrânia daqui para frente. Isso é o fato. E, bom, a frente ucraniana dura no máximo até o ano que vem. A Ucrânia não aguenta mais que isso. A questão é o que vai vir depois. O Ocidente vai pôr pau? Parece que vai. Contra todas as expectativas e todo o bom senso, porque eles não dão conta, não deram conta de derrotar os Houthis, vão derrotar a Rússia. Né? Mas, voltando, eu acredito que não vai ficar só nisso, não. Antes de estourar completamente, eu acredito que o próximo palco de combate dessa terceira guerra mundial em curso vai ser o Cáucaso. Eu só vou respirar um pouco, né, e vou fazer uns mapinhas para tentar mostrar para vocês quais são as perspectivas.